Um minutinho. Pronto. Bom, a gente vai falar hoje sobre agentes de IA, um pouco de como é que funciona a arquitetura, o que que existe, para onde que esse mundo está indo. É, então a gente vai falar um pouco das arquiteturas, redes multi-agente, fazer algumas comparações. Bom, vamos começar falando de arquiteturas. O que que é um agente? Ah, um agente é basicamente um sistema que tem capacidade de perceber o ambiente dele, deliberar sobre objetivos e executar algumas ações para chegar nesses objetivos. E aí, bom, ele tem que ser capaz de entender quais são os objetivos, entender se em um dado momento ele já chegou nesses objetivos ou não chegou, e escolher qual fluxo ele vai seguir para atingir o próximo objetivo. Então, é, em geral, agentes são apoiados em LLMs, né? E enfim, ao longo do fluxo de execução de um agente, vão ser feitos vários prompts para um LLM. Então, tem quatro blocos principais do que compõe um agente, além do LLM, né? Então, ele tem percepção, que basicamente é a parte que traz o input, e aí entra junto com a memória. Então, tudo que ele sabe tem como contexto para chegar no objetivo. Planejamento é a etapa de divisão dos objetivos e entendimento do que precisa ser feito para chegar nesse objetivo. Por sua vez, as ferramentas são tudo que o modelo tem à sua disposição. E aí a gente vai entrar no mérito já já de como que ele se comunica com essas ferramentas, o que que é necessário para que essa interação funcione, porque em geral modelos de LLM lidam com linguagem natural e as ferramentas esperam coisas bem estruturadas. Então tem uma série também de filtros para garantir que isso funciona corretamente. E tem também guardrails, que são, enfim, etapas tanto antes de coisas entrarem no LLM, quanto depois de coisas saírem do LLM, que filtram dados, bloqueiam prompts, tanto coisas maliciosas quanto coisas que sejam fora da política do LLM por algum motivo. Uhum. É, e também limitação de custo. Em geral, você vai ter algum tipo de configuração que te permite determinar por quanto tempo um agente pode rodar, ou que recursos ele tem acesso, quanto de cada recurso, porque senão essas coisas podem escalar para custos muito grandes. Pode passar de slide, por favor? Eu vou aprofundar primeiro na etapa das ferramentas, então no processo de tool calling, que é como que o LLM faz para saber quais são as ferramentas que ele tem acesso e para chamar essas ferramentas. Então, no fluxo de um agente, o processo mais comum vai ser: existe um catálogo de funções, de coisas que o LLM pode chamar, e aí esse catálogo inclui quais são as funções, o que que elas fazem, quais são os parâmetros, qual é a forma estruturada de dados que ela precisa receber. Uma vez que o LLM tem acesso a esse catálogo de funções, ele gera uma chamada apropriada, é, que vai passar por filtros para ver se ela está estruturada e vai entrar num loop de validação até sair uma coisa que faz sentido. É, uma vez que a chamada é estruturada, ela é feita para uma API ou para, enfim, de onde quer que venha essa função e ferramenta. A ferramenta executa o que quer que a chamada peça, e aí o output volta para o LLM e, enfim, o LLM define novamente se ele já chegou no objetivo dele, dado
dado output e segue nesse loop. Uma coisa importante mencionar é o processo de tool choice, que é na hora que você vai escolher quais ferramentas que o LLM tem à disposição dele. Com alguma frequência, você vai querer limitar ou forçar essa escolha. Ou por questões do prompt do usuário, ou por questões de preço. Então, existe todo um processo de o que você vai dar como opção para o LLM para cada prompt específico, não só globalmente, né? Pode passar? A, a próxima parte importante, que permeia todas as interações com o modelo, são os guardrails, como eu falei antes, né? Existem guardrails de input, que vão se preocupar com, enfim, classificadores de toxicidade, se os dados têm alguma violação de política, se existe alguma informação pessoal exposta, se existe algum tipo de injeção de contexto ou algum prompt malicioso, se existe discurso de ódio, enfim, coisas desse tipo. Guardrails de saída, que verificam se o dado estruturado está corretamente estruturado, se não tiver, entra em loop até sair estruturado, verifica se tem alguma alucinação evidente, se tem algum vazamento de segredo, porque embora você esteja buscando por injeção de contexto e coisas do tipo no input, é óbvio que você vai querer fazer o filtro oposto no output, né? Garantir que não está saindo nada que não deveria sair. Bom, para além disso, existe um motor central de políticas que orquestra tanto questões de preço, limitação de custos, muitas vezes registra auditoria por motivos legais. E é isso, uma técnica legal que está sendo usada para essa parte de guardrails é uma moderação assistida por RAG, que consulta bases jurídicas ou normas baseado no contexto do usuário e onde ele está, enfim, contexto relevante, e, e devolve isso para a central de políticas para ir tomar decisões. Pode passar. É, aí, como mais uma coisa complicada enfim, meio fluida do mundo de inteligência artificial, na definição de agente, na maioria das fontes, espera-se um sistema que seja capaz de agir de maneira completamente autônoma, ou seja, ele tem controle não só de quais tarefas ele vai executar, mas de quando ele vai executar, em que ordem. Então, o modelo tem um loop completo capaz de tomar decisão. Em algumas das fontes, essa definição é um pouco mais generalizada para modelos um pouco mais simples de workflows pré-definidos. Então, por exemplo, na esquerda aí eu coloquei um router, que é um processo que é um processo de etapas definidas, e o que o LLM está fazendo, na verdade, é só escolher qual etapa a seguir, dado os dados e, enfim, o input. Então, via de regra, se você está falando de agente, você está falando de coisas que têm mais controle e que tem um processo mais personalizado para cada objetivo. E ele desenvolve o próprio planejamento para chegar nesse objetivo, né? Ele não segue nenhum workflow específico definido. Passa. Tá. Aqui a gente vai começar a tratar do porquê e as motivações da criação da abordagem React, né? Ou seja, a gente vai tratar de qual problema que ela estava tentando resolver. Os modelos tradicionais de linguagem eles utilizam normalmente duas principais abordagens, né? Que são a Chain of Thought, que é uma abordagem que foca só no raciocínio textual interno do modelo, e a abordagem Act Only, que é onde o modelo simplesmente executa ações diretas sem uma espécie de reflexão. O problema com essas duas abordagens é que esses dois paradigmas têm algumas limitações que são consideráveis. Né? A primeira delas é uma certa desconexão com o mundo real.
tratando principalmente do Chain of Thought, né? Quando o modelo ele só pensa, mas ele não tem interação nenhuma com o ambiente, ele fica limitado só ao conhecimento interno dos dados que foram usados para treinar ele. Ele não consegue se adaptar para novos contextos ou então buscar dados mais atualizados, né? Além disso, isso leva ao que a gente chama de alucinação factual, né? Que é quando esses modelos inventam informações sem meio que perceber. Ele fica num chain of thought tão grande que ele acaba se perdendo no próprio pensamento dele, inventa alguma coisa e ele nem percebeu que aquilo não existe, porque não está tendo nenhum tipo de fact-checking nele, né? Outro ponto importante nesses modelos de chain of thought puro é a baixa interpretabilidade dele, às vezes, quando você tem um raciocínio feito pelo modelo que acaba ficando muito grande, fica um texto que é pouco conciso e pouco legível para o usuário final, né? Ele fica difícil de entender. A abordagem React, ela visa tentar resolver esse problema fazendo com que o modelo tente emular como os humanos pensam e resolvem problemas, né? Então, primeiro, quando a gente recebe uma pergunta, a gente raciocina, a gente age, observa, se aquela resposta que a gente deu não foi muito boa, a gente reavalia e tenta de novo, né? E é isso, é um ciclo iterativo que ele tenta fazer, misturando pensamento interno com ações concretas, né? Pode passar para o próximo slide. Aqui a gente vai entrar mais no funcionamento de fato, né? Ele é baseado num ciclo de 3 etapas principais que se repetem de forma iterativa até que a tarefa seja concluída. A primeira etapa é raciocínio textual, que a gente tem normalmente no Chain of Thought, né, que é a etapa chamada de Thought. Nessa fase, o modelo ele planeja o próximo passo dele usando linguagem natural. Em seguida vem a ação, que por exemplo, pode ser, no caso a gente vai ver nos exemplos mais para frente, pode ser a pesquisa, né? O modelo interagindo com alguma API, enfim, para buscar dados, né? E a terceira etapa é a observação, que ele pega as outras 2 etapas e analisa esse resultado para melhorar a resposta dele ou avaliar que aquela resposta já é suficiente, né? Esse ciclo de Thought, Act e Observation é o que caracteriza principalmente a abordagem React, né? Esse fluxo ele é muito bom para resolver tarefas mais complexas, tarefas que não foram, perguntas que não foram muito bem definidas, né, meio ambíguas, ou até tarefas, enfim, com múltiplas etapas, né? E o interessante disso é que o raciocínio textual ele é transparente, ele é mais fácil de ser compreendido pelos humanos, né? O que facilita muito o entendimento da gente. Pode passar para o próximo slide. Aí eu coloquei dos exemplos, né? Esse no próximo slide, que são exemplos com esqueci o nome. Com benchmarks famosos, que são Hotspot QA, e no próximo slide um outro benchmark, né? Que servem para mostrar bem como é o processo de pensamento, o standard com reasoning only, com acting only e com a abordagem React, né? Então, aqui a gente vê claramente a pergunta que é feita, que é baseada no Apple Remote, né? Qual outro device pode controlar os programas da Apple Remote. E aí a resposta é iPod, que não é uma resposta correta. No modelo de reasoning only, ele teria todo esse processo de pensamento e daria uma resposta incorreta, né? Depois a gente vai para um modelo de act only, que ele apenas executa as ações de busca, né? Mas ele não tem nenhum raciocínio entre elas, então ele faz uma busca e aí retorna para ele front row. Ele não acha front row, ele tenta achar front row software e ele diz que front row software é um software um software de media center descontinuado, né? E aí ele dá yes, que é uma resposta que não diz muita coisa. E aí, finalmente, na abordagem React, dá para ver todo o processo de pensamento dele, a ação baseada a ação é resultante da pergunta, a observação, que é a reflexão baseada no pensamento, e na ação,
e o próximo pensamento. Então ele vai numa cadeia iterativa até ele dar uma resposta que seja boa o suficiente. Pode passar para o próximo exame. Aí é a mesma coisa, só que num outro benchmark, né? Que é o Off-World, e aí dando ênfase num outro modelo do React, que é com edição de Mantot, né? Que é não sei se é exatamente um fine-tuning, né? Mas é um refinamento do React, né? Pode passar o próximo slide, que eu acho que fica melhor. Aqui a gente pode ver as vantagens e as possíveis desvantagens dessa abordagem, né? Nas vantagens, a principal é a redução das alucinações, né? Como o modelo ele não depende só do que ele acha que ele sabe, ele pode fazer buscas baseadas nas observações dele, ele valida as informações que ele mesmo está dando em tempo real. Isso diminui significativamente o risco dele gerar respostas incorretas com confiança, achando que está correto. Né? Um outro grande diferencial, que é uma vantagem, que o raciocínio do agente ele é mais interpretável e rastreável, né? Porque como o processo textual ele é feito passo a passo, a gente consegue visualizar bem melhor exatamente o que o modelo pensou, o resultado, o que ele executou e como ele chegou no resultado, né? Isso fica mais fácil também para debugging, eventual erro, enfim. E o React também tem melhor desempenho como eu já falei, em tarefas que sejam mais complexas ou não tão bem definidas, né? Que, enfim, podem, por exemplo, requerer vários passos consecutivos de decisão, né? Isso foi comprovado nos benchmarks que a gente construiu, tanto no Hotpot QA quanto no Off-World. Agora, as desvantagens do React, né? Provavelmente a mais crítica de todas é o custo computacional elevado. Como ele faz várias iterações entre raciocínio e ação, ele exige muito mais chamadas ao modelo. E possivelmente até a outras ferramentas externas. Né? O que encarece pra caramba o custo da operação e torna ele também consideravelmente mais lento. Outra limitação é que ele às vezes pode requerer um prompting mais complexo, né? Para funcionar bem, a gente precisa às vezes receber as informações bem estruturadas e bem definidas para que ele consiga pensar e agir de maneira adequada. Né? E por último, eu até falei com o Lucas e com o Tomás, eu estava tentando rodar localmente, não estou conseguindo muito bem, mas um risco que acontece bastante é loop, né? Às vezes se a pergunta não está muito bem definida, ou se ele não consegue achar alguma coisa, ele fica preso no processo dele, de pensamento, ação, pensamento, ação, pensamento, ação, e nunca chega em lugar nenhum no final. E aí, normalmente, o sistema vai ter algum tipo de mecanismo de segurança que chegou num ponto que ele viu que não vai a lugar nenhum e ele trava aquilo para não ficar um loop infinito também extremamente custoso. Né? Pode passar para próximo. Então, aqui na parte de aplicações, né, a gente tem alguns assistentes que usam esse tipo de ferramentas, né, que são basicamente os assistentes baseados em LLM. Então, a gente tem algumas calculadoras, APIs de clima, alguns mecanismos de busca ou de base de dados. Não, nesse slide eu estava falando das aplicações, das possíveis aplicações do potencial que o React tem, né? Então, algumas aplicações que usam o React são assistentes que usam ferramentas externas, agentes autônomos para navegação, compra e suporte, né? Tem um assistente que usa ferramenta externa que é especificamente para pegar base de dados para futebol. Eu estava pesquisando sobre isso recentemente, mas eu não me lembro o nome, senão eu falava aqui. Mas ele usa React também para pesquisar dados específicos de jogos. Então, ele serve para pegar dado de passe, né, direcionamento de passe, força do passe, de qual jogador para qual jogador saiu a bola. Isso é bom para quem tá tentando fazer algum tipo de estudo com machine learning, enfim, ou deep learning, envolvendo esse tipo de dado, né? É mais fácil de você achar dados específicos. Para agentes autônomos de navegação, né, para compra e suporte, para multi-agent, né, que vai ser falado em breve,
e para agente de planejamento, decisão e raciocínio estratégico, né? Uhum. Então, só para concluir, né, o React ele não é só uma técnica que é relativamente promissora, né? Ele é algo que já é bastante usado hoje em diversos domínios diferentes e ele é basicamente uma peça central hoje na evolução da IA para que ela seja mais autônoma, segura e principalmente mais generalista, né? Ela consiga ter respostas que sejam mais palatáveis e interpretáveis pelo ser humano. Pode passar. Bom, falando agora da arquitetura de multi-agente, ela vem para resolver alguns problemas de quando você tem um único agente, né? Que alguns problemas eles são muito complexos e uma entidade só não tem a profundidade suficiente para responder à altura da pergunta, né? Então, os multi-agentes vêm para tornar, trazer especialidade para a resposta, né? Então, ao invés de ter um agente generalista, teria vários que poderiam responder envolvendo vários domínios diferentes. E isso também daria muito mais flexibilidade, né, ao modelo. Bom, o AutoGen é um framework da Microsoft que implementa o multi-agente. E ele te permite criar vários agentes com, com papéis diferentes. Então, ele desenvolve primeiro, né, um ambiente para que os agentes possam conversar entre si para gerar uma resposta, como no exemplo aqui abaixo, né? Então, você teria ali uma pessoa, você teria a pessoa, né, falando no chat GPT, e a pessoa falando, usando Python e o chat GPT em si. Então, você pode falar com ele por meio de chat e ele vai te dar um código, você vai poder pegar esse código, rodar ele e ter toda uma interação que com, com ele te daria a resposta. Bom, então, você pode declarar vários papéis, agentes de vários tipos diferentes. Tem aqueles que são baseados em LLM, tem os humanos e tem as ferramentas. Os LLM seria, por exemplo, um chat GPT. E o humano seria onde uma pessoa, né, o usuário final, entraria na conversa ali entre os agentes. E, e eles todos estão mesmo ambiente de conversa, assim, então todas as conversas possíveis entre os agentes ali já estão é, configuradas ali para acontecerem. E, e toda a comunicação entre os agentes em si é feita por, por texto ou por código. Então aqui mais à direita a gente tem em cima, né, os tipos de agentes e no meio aqui a gente ele mostra como seria no código a declaração desses agentes e a conversa que eles fariam, e embaixo seria um exemplo prático de como isso aconteceria na vida real. Bom, e exemplo, os casos de uso, né, que o paper que indica isso mostrou, é, mostra que ele tem uma flexibilidade boa, assim, e resolve vários problemas de forma eficiente. Um deles seria, por exemplo, um problema de matemática ali, ou alguma coisa que você está querendo fazer em Python, que você pode perguntar para um assistente, para um agente, né? Que seria o seu primeiro contato ali com o humano, e ele, detectando que é um programa de matemática, chamaria um assistente especialista no para resolver problemas de, de Python, ali, né? De matemática. E outro exemplo também seria
É, também, né, nessa linha de código, e também ligando com o que o Tomás falou de safeguard, você pedir um código para um chat GPT e ele te devolver, você poder, né, filtrar, avaliar se esse código tem algum vazamento de dados, ele tem alguma vulnerabilidade, ele pode talvez estar mostrando para o usuário algo que ele não deveria mostrar. Então, teria um outro agente aqui que faria exatamente essa avaliação do que foi gerado pelo outro, né? E com isso você garantiria uma, uma resposta bem mais confiável do que você perguntou. E um outro exemplo aqui também é bem curioso, seria um xadrez conversacional, né? Então, a ideia aqui, né, seria uma situação de vida real, onde você tem regras a serem seguidas ali num ambiente. Aqui no caso, xadrez, você poderia implementar isso por meio de, de realmente conversas. Então, teria aqui, né, dois jogadores e para os agentes e um agente para o tabuleiro em si. Então, quando um agente quer mover uma peça, ele falaria para o tabuleiro e para o outro jogador pro outro jogador, né, para outro agente, e, e esses dois eles teriam que verificar se aquela jogada é válida, se ele pode fazer, além de realmente criar a sua própria jogada. Então isso mostra um sistema que poderia ser aplicado em outros casos, né? Que foi xadrez, mas poderia ser, por exemplo, uma fábrica, por exemplo, você poderia, querendo ou não, até voltar ali talvez para o início da IA, né? De IA baseada em regras, ou algo desse tipo. E é isso. Bom, e nos resultados que o paper do AutoGen disse, ele teve uma performance muito boa comparado com agentes únicos, esperando aí por exemplo, o ChatGPT com o Wolfram Alpha. E, e também é um pouco do que eu falei ali no último slide, né? Que tiveram vários casos que tiveram sucesso. Bom, e seguindo um pouco nessa linha, você tem a arquitetura cognitiva para a gente, né, de linguagem. Então, isso seria uma evolução. Primeiro, né, a gente começaria ali de uma LLM básica, onde você dá uma entrada, ele gera, né, uma saída. Depois teria onde a gente estava, né, do agente, em que ele interage ali com o ambiente onde ele está. E essa arquitetura de agora propõe que se a gente tenha um pouco mais aí de complexidade por meio de uma memória de longo prazo e também sendo capaz de fazer o raciocínio. Então, então com isso, é, ele tem, né, sua estrutura. Ele tem sua memória ali de longo prazo, que ele aprendeu durante as conversas passadas com usuários, interações passadas, mas também tem a memória do momento ali, daquela interação. Então, ao longo do tempo, né, ao longo das interações, ele vai desenvolvendo ali um conhecimento que traz que ele usa nas próximas, no futuro, para poder responder melhor as queries do usuário. E, e com isso, então, né, você tem as ações internas, como você está lidando agora com memória
dentro da arquitetura você pode ter ação, né, tanto interna quanto externa, e, a decisão agora também, né, você tem que levar em consideração o que você já aprendeu, então ele altera um pouquinho. Então essa é a E- estrutura em geral, assim. Então você tem aqui embaixo, né, o que é externo ao agente. Então o agente ele vai receber a query, vai botar aqui na memória de trabalho, né, na working memory, vai realizar o reasoning junto com as suas memórias persistentes, né, de longo prazo. Você tem memória procedural, tem a semântica, tem a episódica. Então ele vai ficar realizando tanto o retrieval desses dados passados quanto o aprendizado, né, com o que está na memória atual, o que sai aqui do reasoning desse processo. Como ele decide, né, qual ação que ele vai tomar sobre o ambiente, parte de um procedimento e, de planejamento, né, onde ele faz um loop de gerar uma ação, avaliar ela e selecionar. E com isso ele parte, né, de uma observação até um, um melhor plano, né, que ele conseguiu achar para executar uma ação. Bom, então, uma ação interna seria é, algo que acontece ali mesmo dentro do contexto do agente, sem o contexto de fora, que seria justamente essa parte, né, de reasoning mais a parte das memórias ali. Então ele vai a parte de aprender e de buscar o que ele já sabe na hora de processar uma resposta. Então um exemplo seria, é, por exemplo, né, se fosse um Waze ou algo desse tipo, que calcula, né, a rota em tempo real, ele pode calcular caso ele perceba que no caminho algo aconteça. Então nesse caso, né, ele teria que ver o que ele observou do ambiente e gravar isso na memória para entender, para tomar uma decisão futura. E uma ação externa seria o output dele, né, o que sai para o ambiente. E no mesmo exemplo aí de cima, seria quando o agente ele gerou um novo plano, ele calculou o plano e ele tomou uma ação. Então, se está um carro, por exemplo, ele falaria para o carro, seria ação, né, para o mundo físico, para o carro, sei lá, fazer um retorno, virar à direita, algo desse tipo. Bom, e com isso, né, a gente pode comparar, né, com o que a gente viu até agora das arquiteturas, todos os níveis de agentes que a gente tem, que, que cada um, né, serve para um nível de profundidade, para uma função diferente, né? Então, você tem a IA generativa, que é o ChatGPT, que pode não ser tão complexo como uma arquitetura, mas tem a sua utilidade para geração de texto, como talvez seja a que a gente mais utiliza aqui hoje em dia, no dia a dia. E você tem aí, né, os agentes que te dão outra capacidade, né, de interação, não só com uma resposta de geração de texto, mas também de ação no ambiente. E você tem depois disso, né, você tem a IA de agêntica, né, que você pode coordenar. Você adiciona um nível de complexidade ali pro, pro sistema que para ele resolver
outros, outras questões mais complexas, né, que envolvem vários níveis de especialidade do sistema. E você tem agora, né, a arquitetura cognitiva que permite tornar a entidade um pouco mais útil a longo prazo, assim, né, útil para problemas que você precisa pensar ainda mais fundo e realmente entender o, o que foi perguntado. E é isso da nossa apresentação.